Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando Reinaldo Barros, sociólogo, figura de muita projeção na vida política e social aqui do estado do Rio Grande do Norte. E eu queria a participação agora mais direta de Maurício Gomes dos Santos, porque Maurício, você é um companheiro de Reinaldo no surgimento, né, e na criação, na consolidação, na expansão do Partido Socialista Brasileiro. Fale desse momento, por favor, aproveitando para conversar também um pouco com o Reinaldo. Reinaldo eu conheci, nós numa empresa comercial onde trabalho, no qual ele era supervisor de vendas. Mas não era mais livro, não. Era o que agora? Era móveis de máquina e mimeógrafo. E logo... Mimeógrafos, Reinaldo entendia bem. Entendia bem. Tanto ele como o Alfredo, né? Alfredo, especialistas. Tinha os dois tipos, a álcool e a tinta. Esse já tinha modernizado. Era modernizado. E isso aí em 75, logo após, Reinaldo foi a São Paulo fazer... Quando eu voltei do mestrado. Era supervisor. E depois nos encontramos na formação do partido, 1987, quando eu ingressei. Ele já era fundador, em 1986. Né? E aí onde eu o conheci, passamos a trocar figurinhas e iniciamos o trabalho do partido e a costura, o trabalho de redemocratização e o sonho das forças progressistas, de chegarmos ao poder. Né? E como de fato chegamos, houve a implosão da candidatura de Salomão em 1992 já, né? 92, né? Mas aí você deu um pulo grande, né? Deu um pulo porque trabalhamos, né? Todo esse tempo foi porque antes, Maurício, temos a famosa Frente Popular, lembra? Isso. Ele inclusive foi um dos 1989. Ancorava o programa, né? Da frente, né? Programa da frente, programa de horário gratuito, você era o nosso... É curioso e é preciso, Reinaldo, que você possa esclarecer isso para a história, uma vez que o programa da memória também acaba sendo um componente histórico tendo um componente histórico muito forte, o quanto isso foi importante para essa perspectiva que Maurício colocou agora há pouco, de que era possível, não é? Isso. Se chegar ao poder. Né? Grupos progressistas consolidados em agremiações, em partidos políticos, etc., que num determinado momento se juntaram e as pessoas levavam um pouco na brincadeira, né? Como se fosse uma certa gozação até, né? Nós éramos coadjuvantes, né? Quem levantou essa bandeira aqui e veio junto o PT, né? E posteriormente PCdoB, a coisa... PCdoB. Na época, tanto o PT como o PCdoB, isso que você falou, era meros figurantes, coadjuvantes do processo político, na correlação de força, né? Não existia nenhuma preocupação com as elites não tinham nenhuma preocupação conosco, porque jamais chegariam, nem o PT nem o PSB teriam nenhuma chance de chegar, né? E aí teve a Frente Popular, como você lembrou, com duas vezes candidatos, né? Com uma grande frustração. Que foi uma jogada de mestre, uma coisa. Agora, a respeitabilidade. Agora, o primeiro período da redemocratização foi com o governo Sarney, né? E logo em seguida, Collor. Com o governo Collor vem o impeachment de Collor. E Brizola ficou defendendo Collor. Não sei se vocês resgatam isso aí. Brizola defendeu a legalidade. Ele tinha sido eleito, não podia sair. Mesmo que tivesse corrupção, era apenas para apurar administrativamente, etc. A atual governadora Vilma de Faria, na época, anunciou que ia abandonar a vida pública porque discordou de Brizola, ela era na época do PDT, e avisou que encerrava a carreira dela ali, não queria mais saber de nada da vida pública. Eu e o saudoso professor Valdes Pinheiro insistimos várias vezes e fomos algumas vezes na casa dela e depois na reunião na casa do Valdes, ela decidiu entrar no PSB. E aí 1993, nós articulamos com o doutor Miguel Arraes para vir aqui formalizar a filiação da professora Vilma de Faria. Mas antes teve a implosão da candidatura de Salomão. Não, foi depois da entrada de Vilma. 92. Não, foi 90.
92 foi a candidatura, mas Vilma já articulou isso, estando no PSB. Ela já era do PSB quando... 93 ela. Não. Não seja como for, a situação é a seguinte, é que o partido chega exatamente ao poder, exatamente com a escolha da professora Vilma, não é? Com a escolha da candidatura de Aldo. De Aldo. De Aldo, exatamente. De Aldo. Ela filiou-se ao partido. Perfeito. Mas o candidato era Salomão, do PT. Perfeito. E a gente... Aí tem um episódio interessantíssimo, que eu conto até num livro, para não dizer que não falei, que Salomão tinha 23% nas pesquisas, e o Partido dos Trabalhadores não queria que fosse Salomão, porque ele se articulava com a professora Vilma. E naquela época ela era de direita, não prestava para fazer política. Certo. Então, como Salomão se articulava com ela para ganhar a eleição, o PT, a gente avisou várias vezes a Salomão isso, que o PT ia implodir a campanha dele, a candidatura dele. E eu dei uma ficha abonada para o doutor Arraes, ele andava com essa ficha no bolso e nunca assinou a ficha. E quando foi, depois que passou o prazo eleitoral, o PT não conseguiu a legenda a Salomão. A filiação. Salomão, na sede do PCdoB, aqui no centro da cidade, sem avisar a ninguém, estava numa reunião no dia que houve a implosão da candidatura dele, ele saiu da sala e estava a imprensa toda na sala. Todo mundo, quando ele saiu da sala, os refletores se acenderam e ele disse: o candidato que vai me suceder é Aldo Tinoco, sem avisar a ninguém. É mesmo? Foi um tiro, ninguém pode pegar a bala de volta e botar dentro. E depois a imprensa saiu correndo para as redações para dizer que o candidato a partir daquele momento era Aldo Tinoco. Certo. Foi assim que... E depois disso houve uma série de reuniões, para a grande surpresa, e eu queria revelar aqui uma coisa. Nas reuniões todas para consolidação, digamos assim, da candidatura de Aldo Tinoco, a única pessoa que não aceitava o nome de Aldo Tinoco era, pasmem os senhores, a professora Vilma de Faria. Ela não concordava com ele. E uma vez o professor Valdes perguntou: por que é, professora? Me diga por que é, porque a gente precisa ter a senhora com essa resistência toda. Já que ele era auxiliar dela, né? Era do Implanato. Claro, era auxiliar dela. Era um importante auxiliar. Importante o planejamento da cidade. Né? Exatamente. Então ela disse: ele não olha para mim quando fala comigo. É mesmo? Aí Valdes disse: a senhora há de convir que a gente não pode ir para uma convenção e dizer isso. Somos contra, porque ele não olha para ela. E aí tá aí, o resultado da história, ela estava certa. Né? Certo. No fim, a gente tem que dar uma palmatória porque ela tinha razão. Quer dizer, o que ele fez depois, né, praticamente uma reviravolta, todo mundo que o elegeu foi extrapolado, saiu do governo, e ele hoje não tem nenhuma perspectiva política mais, quer dizer.